E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Seperaio e hoje eu vou trazer para vocês um teste bem grande com vários processadores em jogos e em benchmarks de CPU. Há uns 2 meses atrás eu montei um projeto aqui no canal chamado Projeto PC AMD FX 2017, onde eu montei uma máquina com FX 8300, que está aqui na mesa, com a RX 470. E fiz alguns testes, fiz alguns comparativos e falei, pessoal, muito em breve, esse muito em breve acabou demorando um pouco, mas muito em breve eu vou fazer um comparativo com o Ryzen 5, com o Ryzen 3, com o Pentium, com o i5, para mostrar para vocês se vale a pena você que tem um FX fazer um upgrade para um CPU recente, seja um Core i5, seja um Pentium, seja um Ryzen 3 ou um Ryzen 5, ok? E o dia é hoje. Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, MacBooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. Então aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar todas as bancadas utilizadas, com os drivers usados e os locais dos testes dos jogos. E aqui no canal eu postei também um vídeo passado com os testes em vídeo, gravados lado a lado, comparando a performance do FX em Stock Overclock, os 5, os Ryzen 3 e 5 em jogos, para que você que está interessado em fazer o upgrade em jogos possa comparar e assistir de uma forma prática e tirar a sua própria decisão. Hoje eu vou fazer uma análise dos resultados, dos gráficos em jogos e em benchmarks de CPU e no final eu vou dar a minha opinião. Então, sem mais enrolação, vamos começar a ver os gráficos. Bom galera, então nós vamos conferir os resultados em vários jogos, na resolução Full HD, em Ultra, em Alto, dependendo do jogo. O que nós vamos observar aqui é o seguinte, dependendo do jogo, o FX fica muito próximo de outros CPUs, fica até melhor que o Pentium, fica até melhor que o i5, fica até melhor que o Ryzen 3. Mas em alguns jogos nós vemos que existe uma diferença maior, especialmente em Far Cry Primal, em FIFA, em CSGO, em GTA, em Watch Dogs 2, ou seja, jogos que ou exigem muito de um único núcleo, como é o caso de Far Cry Primal, ou o CPU de uma forma geral limita a quantidade máxima de FPS, ou a carga do jogo é muito exigente, a gente fala que o jogo é CPU balde, como é o caso do GTA, como é o caso do BF1, como é o caso do Watch Dogs 2. Então, existem sim situações onde o FX vai ter mais dificuldade, o overclock pode dar uma ajuda sim, mas na maioria dos jogos, o desempenho do FX não é tão diferente em relação a outros CPUs, tá? Então, a ideia que eu quero passar aqui para vocês é a seguinte, jogos mais exigentes para o CPU, você pode sim ter uma dificuldade para instruir uma quantidade grande de FPS, mas se você é aquele cara que vai jogar a 60 FPS, que é a maioria das situações, o FX dá conta do recado. Deixando um pouco de lado os FPS, analisando a experiência de jogo, será que a sua experiência está boa? Índice de fluidez, baseado na variação média do tempo do frame, onde acima de 85 é bom e abaixo é ruim. Nós vemos que tem situações que o FX acaba saindo até um pouco melhor que o i5, como em Battlefield 1, e em vários casos o overclock ajudou ele a ter uma experiência melhor, uma variação menor no tempo dos frames, mas existem casos também que o FX acaba tendo um pouco mais de dificuldade, como em Mass Effect Andromeda, que teve bastante variação, teve vários spikes ao longo dos testes, mas de uma forma geral, a experiência com FX, tanto em estoque quanto em overclock, foi decente. Avaliando agora os testes de CPU. Independente se é um teste de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, nós temos que avaliar a diferença percentual desses testes. E percentualmente falando, o Ryzen 5 1500X é bastante superior em relação ao FX, exceto em raros casos como em WinRAR, mas o que acaba se invertendo em 7-zip, ok? Mesmo sendo um CPU 4/8, e aqui nós temos um CPU teoricamente 8 cores como FX, mas na prática 4 módulos, 8 threads. Se você coloca um 6-core como o Ryzen 5 1600 ou um octa-core real como o Ryzen 7 1700, a diferença que já é grande, que chega a ser de 30 minutos em alguns casos, acaba se tornando uma diferença de 40, de 50 minutos, dependendo da situação. Aqui eu estou mostrando softwares
práticos para vocês, como After Effects, como Vegas, como Cinema 4D através do Cinebench, softwares como Freehender, Corona 1.3, para que vocês saibam a diferença prática de performance. De uma forma geral, o FX perde em quase todos os resultados para o Ryzen 5 1500X, alguns uma diferença grande, outros uma diferença pequena. Se você é um cara que trabalha com isso, que cada minuto, cada segundo te faz ganhar mais dinheiro, é importante pensar no upgrade. Se você é um cara mais casual, que eventualmente faz um render para o YouTube, para o seu canal, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, muitas vezes não faz diferença para você, criador de conteúdo casual, ok? Aí tudo depende da sua avaliação. Comprar um FX hoje novo, na minha opinião, não vale a pena. Tá na hora do FX descansar. O Ryzen tá aí há quase um ano no mercado, trouxe ótimos CPUs e comprar hoje uma M3 com DDR3 não é negócio para mim, porque pô, você vai fazer o upgrade depois, tem que trocar CPU, placa-mãe e memória. Comprando um Ryzen hoje, ou um Coffee Lake, ou um Kaby Lake, você vai estar comprando memória DDR4 para fazer upgrades, pelo menos a memória você já mantém. A M3, na minha opinião, acabou. Ah, Lucas, eu tenho um FX4, quero comprar um FX8 usado, R$200. Pô, é legal, cara, é um upgrade barato que você está fazendo. É completamente diferente. É difícil fazer um upgrade só gastando R$200, R$250. Aí ok. Agora, comprar do zero um FX hoje eu não acho legal. Certo? Lucas, eu tenho um FX8. Tenho um FX6. Roda em estoque ou em overclock, não importa. Devo fazer o upgrade? Primeira questão que você tem que avaliar. Você está conseguindo usar no seu objetivo? Renderização, criação de conteúdo, não só a renderização em si, mas você está manipulando os objetos, jogando janelas. Está conseguindo jogar sem problema, está gargalando a sua placa, ou mesmo que esteja gargalando um pouco, você está conseguindo se divertir, está rodando a 60 os seus jogos, no monitor 60 Hz. Se você está conseguindo jogar e se divertir, não precisa trocar, na minha opinião. Você viu que o FX8, mesmo em estoque, não fez feio nos jogos, a não ser no CPU bound. O GTA, Watch Dogs 2, você vê uma diferença maior. Mas, pô, o BF1 já tá legal, cara. Você vê que os updates dos jogos vão melhorando essa performance. Jogos GPU bound, Resident Evil 7, Overwatch, cara, a performance é muito equilibrada. É muito equilibrada. Aí, sinceramente, na minha opinião, não vale a pena você gastar aí R$1.000 numa B350 mais um Ryzen 5, trocar o seu FX, gastar R$1.000 para ter alguns FPS a mais em jogos. Se for pensar apenas em jogos, eu não trocaria. A não ser, por exemplo, Lucas, eu tenho uma 1080, tenho uma GTX 1070, eu tenho uma Vega 64, quero jogar em Full HD 144 Hz, quero muitos frames. O FX muito provavelmente vai dar gargalo e vai te trazer dificuldade, dor de cabeça. Vocês viram pelos jogos que limitam a quantidade máxima de frames. Se você pega um FX desse e tenta rodar 100 FPS no GTA V, em BF1 e em Watch Dogs 2, você acaba tendo dificuldade. O desempenho por núcleo dos Ryzen, nesse ponto, vai fazer muita diferença para você. Aí eu investiria no Ryzen 5 sim. Ou, Lucas, eu tô tendo dificuldade com o FX, não quero fazer overclock, o CPU tem um TDP alto, você vai fazer overclock, tem que pôr um cooler bom, quero investir um Ryzen. Ryzen 3 é um CPU que eu não considero um upgrade muito legal para ele. Ele vence em várias ocasiões o Ryzen 3, muito menos o Pentium G4560. O upgrade que eu considero legal para o FX é a partir do Ryzen 5 1400 para cima, de preferência o Ryzen 5 1600, aí você está pegando um 6-core 12 threads, ou um Ryzen 7 1700. Cara, é um upgrade muito legal. Não apenas em jogos, é um upgrade para você ter um CPU melhor para fazer tudo. Nos testes de CPU a gente viu que o Ryzen 5 1500X, que é um 4/8, já dá uma diferença muito grande em relação ao FX. Pô, você põe um 6/12 ou um 8/16, cara, a diferença é muito grande. Então a questão aqui é, vale a pena para você? Não adianta eu falar aqui sem conhecer o seu objetivo, você tem que fazer essa avaliação. Se valer a pena para o seu objetivo, aí você faz o upgrade.
Lucas, eu só quero jogar, cara. Ou eu tenho uma plaquinha fraca, eu tenho uma 1050 Ti, tô rodando tudo a 60. Mantém o CFX, cara. Vai se divertir. Esquece, desliga Riva Tunnel, desliga Fraps, desliga tudo e vai jogar. Não, cara, tô tendo dificuldade, a máquina tá travando. Dá um gargalo terrível, tem uma placa de vídeo muito forte, eu não tô aproveitando a minha placa, quero rodar com FPS maior, num monitor com a taxa de atualização maior. Pô, cara, é um upgrade legal você jogar um Ryzen ou um i5, um 8600K, um 8400 agora Coffee Lake 6/6. Aí depende do seu gosto, por Intel ou por AMD, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso, cara. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas, tá? FX hoje dá para manter por mais tempo, na minha opinião, a não ser que você esteja passando por dificuldades, mas, sinceramente, vendo os resultados, tanto gravados em jogos quanto nos testes aqui, a gente viu que o FX, mesmo em estoque, não passa mal, não passa vergonha, roda bem, tá? É claro que você vai ter mais FPS com o i5, com o Ryzen 5, sim, em várias situações, mas às vezes a diferença é muito pouca. São FPS caros para você pagar R$1.000 aí. Se você é um cara que tem muito dinheiro, cara, compra um Ryzen 7, perfeito, cara. Melhor upgrade que você vai fazer. Tanto CPU quanto para jogos. Aproveita e põe uma placa high-end que o CPU vai empurrar. Ok? Grande abraço para vocês e até mais.